Ações são o melhor veículo para crescimento da renda passiva com dividendos. Eu não estou falando sobre previsibilidade. Previsibilidade, o fundo imobiliário ele distribui todo mês ali, né? Então, basicamente, ele vai pegar, vai distribuir todo mês, o que algumas empresas que têm ações na bolsa, elas distribuem a cada 3 meses. Então, você pode montar um calendário de dividendos, você pode receber dividendos todos os meses, mas não vai ser um dividendo exatamente igual, como é no caso dos fundos imobiliários. Mas eu estou falando aqui sobre crescimento da renda passiva com dividendos, tá bom? Olha aí, 62 a 38. Então, vamos lá. Por que eu digo que são as ações, tá? Vou mostrar 2 exemplos aqui para materializar isso aqui para vocês. Então, peguei aqui, tá? Uma empresa que está se despedindo da Bolsa de Valores, empresa maravilhosa, investiu durante um bom tempo, Energias do Brasil. E se a gente olhar, por exemplo, o histórico da EDP, da Energias do Brasil, a gente consegue ver o crescimento, olha só, o crescimento dos dividendos. Claro que a empresa ela passa por ciclos, né? Passamos por uma crise em 2015, depois voltou, crise em 2020, ela passa por ciclos. Mas no longo prazo, o que a gente consegue perceber? Olha só, em 2005 a empresa pagou 11 centavos por ação de dividendos. Então, basicamente, se eu tinha 100 ações da empresa, eu recebi R$11. Agora, só em 2023... o ano está na metade, nem na metade na verdade, e a empresa já distribuiu R$1,42. Ou seja, mais de 10 vezes mais dividendos do que em 2005. Ah, Vinícius, pega a base de 2006. Tá bom, ela foi lá e distribuiu 54 centavos por ação em 2006. Quanto que foi em 2022? O ano inteiro? R$2,19. Ou seja, ela aumentou 4 vezes. Hoje ela distribui equivalente a 400%. A 400%. Eu desconheço um fundo imobiliário que ele conseguiu ter um crescimento desse volume. Vamos pensar numa outra empresa, a Energias do Brasil vai fechar capital, Banco do Brasil, vamos dar uma olhada aqui, ó. Banco do Brasil também cresce dividendo no longo prazo, mas a gente vê que passa por ciclos, é o ciclo natural das ações. E aí o que a gente vê? Ó, 2007, a empresa distribuía 54 centavos de dividendos ao ano por ação, tá? Como que foi em 2022? R$4,17. Ou seja, ela multiplicou por 8 vezes o volume de dividendo distribuído. Por 8 vezes o volume de dividendo distribuído. Só em 2023, o Banco do Brasil já distribuiu mais dividendo do que em 90% dos outros anos, dos anos anteriores. E por que isso acontece? Porque a capacidade de aumento do lucro das empresas é muito maior do que a capacidade de aumento do lucro dos fundos imobiliários. Isso é inegável. Então, você vê que o lucro cresce mais. Por que o lucro cresce mais? Porque justamente as empresas elas conseguem expandir mais os seus negócios, elas conseguem se alavancar, elas conseguem aumentar a sua base de clientes e tudo mais. Um fundo imobiliário, para ele, qual é a ferramenta que ele tem para ele conseguir aumentar os seus dividendos? A ferramenta que ele tem é a correção pela inflação, geralmente. Tem uma correção dos contratos de aluguel pela inflação e pela valorização imobiliária, que vai acontecer com o passar do tempo, e se sair um inquilino, ele consegue ter uma reposição na inflação, talvez um pouco maior, se o mercado estiver muito aquecido, ou ele pode ir lá, ofertar novas cotas no mercado, captar mais dinheiro dos investidores e comprar mais imóveis. Só que aí aumenta a renda passiva, mas aumenta a base de cotistas. Então acaba que aumenta a renda passiva do fundo, mas não aumenta a renda passiva para você, porque você vai ser diluído. Então, querendo ou não, as ações são o melhor veículo para crescimento de dividendos, incomparável. Agora, quando eu vou pensar em previsibilidade, todo mês o mesmo valor, aí existe um veículo chamado dos fundos imobiliários. Mas eu quero fazer você pensar uma coisa. Imagina, olha só que louco. Imagina, vamos traçar um cenário aqui hipotético. Imagina que você foi lá e comprou ações do Banco do Brasil em 2007. Tá? E aí você comprou essas ações do Banco do Brasil e digamos que você recebia mais ou menos 5%, foca nesse exemplo aqui que eu vou te dar, 5% ao ano de dividendos. Digamos que essa era a realidade lá em 2007. Hoje a gente tem várias empresas distribuindo 10% ao ano de dividendo recorrente. Uma delas é o próprio Banco do Brasil. Tá? Mas digamos que você conseguia 5% ao ano de dividendos. Você investiu lá em 2007. Hoje, ou melhor, no ano passado, vamos pegar o ano passado, esse ano deve ser até maior a distribuição de dividendos do Banco do Brasil, mas no ano passado, os acionistas receberam 8 vezes mais dividendos. Olha que doido. 8 vezes mais dividendos
do que em 2007. Então pensa aí, você lá em 2007 tinha um dividendo de 5% ao ano, que você achava, meu Deus, esse dividendo pequeno, 5%, não vai mudar minha vida, ai, 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 ui, ui, ui. Só que você comprou essa ação e você segurou até hoje. Se você segurou até hoje e ela distribui 8 vezes mais dividendos, faz aí a conta. 5 vezes 8, 40. Qual seria a remuneração que você teria via dividendos de um caso como o Banco do Brasil? 40% ao ano de dividendos. 40% ao ano de dividendo. Esse é o chamado, se você quiser anotar, você pode anotar aí, tá? Não vai mudar a sua vida isso que eu vou falar agora, mas é um conhecimento a mais que você tem. Esse é o chamado Dividend Yield on Cost. E você vai ver por aí algumas vezes a sigla é DYC. Dividend Yield on Cost, que é o quê? O quanto você recebe de dividendo anualmente em relação ao preço que você pagou pelas ações. E não o preço atual, mas o preço que você pagou. Então, quanto que eu recebo hoje em relação ao preço que eu paguei lá no passado, quando a ação ela tinha um preço muito menor. Esse é o Dividend Yield on Cost, que basicamente seria de 40% nesse caso desse meu exemplo aqui. Então, existe um potencial muito grande de você crescer os seus dividendos, crescer sua renda passiva por meio do mercado de ações.